Bem-vindos ao Gélidos Domínios Éter Tenebris. Hoje retomamos a resenha do Gravitation, já com o capítulo 2, né? É, como nós tínhamos combinado, pretendemos acelerar um pouco essa resenha, mas nós também vamos fazer os exercícios que ficam dos capítulos para trás, dos capítulos em um spin-off da série, né? Então, nós começamos já imediatamente aí as páginas iniciais da minha apresentação, que trazem a capa do Gravitation e a, toda, toda a formalidade, né, da apresentação desse livro, da identificação desse livro que é tão importante, né? E o título desse segundo capítulo é Física no Espaço-Tempo Plano. Nesse capítulo, vamos além de demonstrar a função de onda, que não está demonstrada no Gravitation, nós vamos construir as unformes, que são uma estrutura matemática poderosa, capaz de modelar a propagação de ondas, e são idênticas a espaços vetoriais, onde podemos construir uma álgebra, a álgebra do produto escalar, e assim definir o tensor métrico. Ou seja, assim, eu dou a entender aqui um pouco de um pouco alguns conceitos matemáticos que eu não chego a explicar, que é a construção de álgebras em cima de espaços vetoriais. Tudo isso vai ser explicado em outro momento, em outra série ligada a estruturas algébricas e tal. Aqui e a explicação de unformas hoje vai ser bastante contida às necessidades para o entendimento do gravitation. E vão ter aplicação no capítulo seguinte, que é sobre os campos, o tratamento relativístico dos campos eletromagnéticos. Eu achei necessário reintroduzir um pouco alguns fundamentos da mecânica que nós já tínhamos comentado no vídeo da apresentação do canal, onde nós tínhamos mostrado esse artigo aqui, que é um artigo que merece ser resenhado na série História e Ensino, porque ele trata da relatividade antes de Einstein. Ele trata exatamente do problema do éter, de como é que o eletromagnetismo era tratado, como é que a cinemática era tratada em um cenário de campos eletromagnéticos. Eu estou com dois bugs aqui que eu não consigo tirar, eu não sei porquê, é só quando eu coloco para filmar. Impressionante que esses bugs aparecem. Então, nós temos aqui as equações de Maxwell, e essa transparência é idêntica ao que está lá na apresentação do outro vídeo, né? E eu pretendo, em breve, resenhar esse artigo aqui. Só que esse artigo está sendo citado em diversos artigos em que nós estamos estudando para fazer os journal clubs, porém, eu não consigo achar em que revista está publicado, porque os próprios artigos que nós estamos usando só citam ele no archive, mas eu não consigo achar a revista em que ele está publicado. E ele traz conceitos fundamentais acerca do tratamento do eletromagnetismo como uma teoria de fluidos, que eu acho que é um pouco o perfil do canal que a gente quer tentar construir aqui esse link da gravitação com a teoria de fluidos, a hidrodinâmica relativística e tal. Então, acho que seria importante e pedagógico para a construção desse processo, mas eu não consigo saber em que revista ele está. E se alguém conseguir descobrir, pesquisar e mandar para mim, por favor, ficaria muito feliz, nós todos aqui do comitê editorial do canal Aether Tenebres. Bem, aqui as equações de Maxwell que nós já mostramos, todo mundo vê em cálculo em física 3, em eletromagnetismo. Aqui é a parte homogênea delas, onde campos são fontes de campos, né? E eu expliquei isso detalhadamente no curso de hidrodinâmica relativística, lá do CVPF, que eu apresentei nas atividades formativas de verão
da Cosmos CBPF. E aqui são a função de onda para os campos eletromagnéticos. E eu pretendo, eu estava pensando nisso, que seria interessante fazer na mesa digitalizadora como é que o procedimento sair daqui para cá. Lá no curso de hidrodinâmica eu deixei como exercício. Não sei se não tem como saber se quem está vendo esse vídeo fez. Então, estou pensando em um vídeo futuro em fazer isso. Então, quem está vendo esse vídeo agora, tente fazer esse procedimento. E se já tiver tendo os pré-requisitos, né, que é eletromagnetismo, que depois eu vou fazer e vai ficar mais claro. Bem, a função de onda tem essa cara, e a questão toda antes de Einstein, que era o problema que Lorentz respondeu, era a transformação, qual a transformata cinemática que deixava a função de onda invariante, porque as transformações de Galileu não deixavam. Surgiam esses termos extras aí que são termos que são entendidos como o éter luminífero, e que aqui está aparecendo como mais um bug, deu bug no éter luminífero. E bem, é a segunda vez que estou tentando gravar esse vídeo, o bug não aparece na transparência quando eu vejo, mas na gravação ele aparece. Não sei o que está acontecendo. Como essa transparência ela já foi apresentada em outro canal, em outro momento no canal, eu vou deixar correr, até porque é importante que vocês revejam os vídeos anteriores, porque esse canal ele tem pré-requisitos, essa coisa toda. Não é um canal de entretenimento, é um canal de ensino, né? Um canal. Então, aqui nós postulamos o éter, a hipótese do éter, e esse postulado eu tirei lá nessa formulação aí, eu tirei lá do trabalho do Roberto Andrade. Eu tirei desse trabalho aqui. A dinâmica relativística antes de Einstein. E é uma coisa que nós pretendemos voltar. Então, e o problema todo antes de Einstein era isso, que as ondas eletromagnéticas elas não tinham um meio para se propagar, né? Na verdade, todos os procedimentos matemáticos estão explicados nesse trabalho, que é meu. Eu não sou da Universidade de São Paulo, isso está errado, tem que corrigir. Não sei por que o Archive me botou na Universidade de São Paulo. Nunca fui de lá, nada a ver. E está com uma situação já. Ó. Bem, então a gente considera uma frente de onda esférica. Isso aqui não está, essa parte não está desenvolvida no Gravitation, e eu já fiz em outro lugar, mas eu achei importante refazer, porque isso parece uma dúvida muito grande. Eu escrevo uma frente de onda esférica, que seria exatamente uma onda luminosa, né? E é isso que nos dá a concepção do elemento de linha, daquilo que a gente vai vir a chamar de elemento de linha na relatividade. Ou seja, a luz ela traz uma forma, essa imposição aqui impõe uma mudança geométrica que faz a transição das geometrias riemannianas para as geometrias pseudo-riemannianas. Como sempre, a minha bateria baixa. É impressionante. Eu sempre esqueço todo vídeo de botar esse negócio para gravar. Né? Então, isso aqui é um pulo do gato muito grande, que é onde está o pulo, como eu estava dizendo, das geometrias riemannianas para pseudo-riemannianas. Muitas das vezes a gente representa o tempo como uma componente imaginária, justamente para poder obter, quando faz ao quadrado, para obter esse sinal negativo. Então, isso aqui é algo diferente. Isso aqui nós teríamos as componentes espaciais, x, y, z, e ct
é componente temporal. Isso está sendo visto em um referencial inicial, o referencial S, e isso é uma forma de você medir distâncias. Ou seja, isso aqui concebe que o espaço-tempo ele não é mais uma geometria onde os pontos da geometria são pontos geométricos, no sentido riemanniano. Os pontos agora eles passam a ser mais pontos, eles passam a ser eventos, porque eles têm uma posição e uma posição no espaço e uma posição, entre aspas, no tempo. Ou seja, eles têm a coordenada temporal e a coordenada espacial passam a conceber um barulho estranho. Não, tudo bem. Passam a conceber que... Eu esqueci o que eu estava falando. Passam a conceber o espaço-tempo Nossa, eu esqueci. Bem, vamos lá. Aqui não é grupo para fazer graquete e tem que aproveitar o vídeo. Tem tempo para ficar. O espaço-tempo como uma estrutura. Então, é daqui que nasce o conceito de espaço-tempo. Nós estamos vendo a propagação de uma frente de onda e nós estamos vendo a evolução dela ao mesmo tempo no espaço e no tempo, em um referencial S. Consideramos a frente de onda em um referencial S'. E agora nós vamos tentar construir uma transformação entre os dois, tal que essa frente de onda fique invariante para os dois referenciais. Então, essa constituição de que a frente de onda ela tem que ser invariante para qualquer referencial inercial está por trás, ela é o que induzida pelo princípio relativístico de que todos os referenciais, as leis da física são as mesmas em todos os referenciais. Então, uma onda deveria ser descrita em um referencial S qualquer, da mesma forma que ela é descrita em um outro referencial S' qualquer. Então, aqui está implementado, acho que é esse o termo, implementado um princípio da relatividade. Isso é a implementação de um princípio da relatividade. A gente, às vezes, postula os princípios, eles parecem coisas abstratas. Então, assim, quando você implementa o princípio da relatividade, você acha essas transformações são transformações de Galileu deformadas por esses fatores A, B e C. A gente substitui de volta nas transformações de onda, na forma da onda, na onda, né, na estrutura da onda, e ao substituir essa estrutura, a gente percebe que a forma da onda no referencial com linha, no referencial sem linha, é a mesma. Então, o princípio da relatividade está ok, está válido. E as transformações que permitem isso são exatamente... Aí está todo o processo matemático que eu penso em eventualmente também fazer na mesa digitalizadora, por ser um princípio da relatividade muito importante e que às vezes é atropelado nos cursos, na maioria das vezes é atropelado nos cursos de relatividade, pelo menos com os cursos que eu tive contato, e daí surgem as transformações de Lorentz. O capítulo de hoje, ele é exatamente acerca da operacionalização dessas transformações. Então, hoje nós vamos dar um passo além, né? Nós já tínhamos apresentado elas, então isso aqui é uma recapitulação do que a gente tinha feito das transformações de Lorentz, que estão... Aqui eu tenho a dedução delas para a função, para a equação de onda, para o operador da Lambertiano, que é o operador de onda, e nós vamos ver no próximo no capítulo 3 a aplicação dessas transformações para os campos eletromagnéticos, e a dedução, a conclusão da dedução é que
a onda fica invariante para qualquer referencial não inercial, logo não tem éter luminífero, logo a luz ela não precisa de para que o princípio da esse princípio da relatividade, de que todos os referenciais inerciais são equivalentes para a propagação da onda, esse princípio implica na não existência de um éter luminífero, ou que pelo menos ou seja, a luz ela não precisa de um material para se propagar. Embora ela possa se propagar em um material, ela não precisa de um material. Então, é mais um bug, mas o bug aqui é o fator de Lorentz, que ele já aparece aqui em algum ponto. Cadê o fator de Lorentz? Ele é deduzido, né? Mas eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, e lá no curso de hidrodinâmica da Cosmos CPPF eu também demonstrei. Bem, eu faço a divisão dessa vez exatamente como o livro está fazendo, né? E essa é a divisão do livro, tanto da inglês. E eu vou seguir mais ou menos, e eu vou seguir isso aqui. Na verdade, eu já mostrei as transformações de Lorentz, e eu vou. Só tem duas coisas aqui que eu vou negligenciar: a centrífuga do fóton e as colisões, que eu vou deixar para outro momento. As duas coisas, porque eu justamente quero me deter mais nas propriedades geométricas que esse capítulo fornece. E isso eu fiquei com a sensação que desviaria e tornaria a apresentação muito longa e tal. Muito bem. Então, como eu tinha dito, no espaço-tempo, pontos se transformam em eventos. Então, nós temos dois eventos, né? A concepção de pontos passa a. Ou seja, pontos em coordenadas no espaço. Eventos têm coordenadas no espaço-tempo, como eu falei lá na transparência da métrica. Eu espero estar sendo. E o que une eventos são vetores. Tal como no espaço, nós temos vetores também unindo eventos. Então, isso E aqui o vetor é V entre A e B, né? Que são os eventos o evento A e o evento B. A e B são dois eventos, A e B caligráfico aí. Isso não é válido no espaço curvo, que a gente vai explicar, e a gente já falou um pouquinho disso, mas a gente vai explicar detalhadamente, deduzir tudo. Vamos lá. Então, nós temos aí um parâmetro que corre ao longo do vetor, né? O parâmetro lambda, que vai do ponto A, onde ele é 0, ao ponto B, onde ele é 1. E aí a gente pode fazer uma parametrização linear para esse parâmetro, com essa coordenatização que a gente está constituindo, para poder achar as posições ao longo dessa reta que une os A e B, né? Pois bem, e esse parâmetro é chamado de parâmetro afim, né? Não confundir com função de onda, é um parâmetro afim, que é o parâmetro que ele parametriza a curva entre pontos. Quando o espaço é curva, a gente tem que mexer nesse negócio, nessa definição desse vetor. Então, não prestem atenção nesse passo aqui, porque quando formos trabalhar com o espaço curvo, aqui vai ter uma mudança. Pois bem, então tá aí o vetor AB, né, para qualquer evento AB, e nós temos essa relação linear, né, entre A e B, né, onde nós temos uma coordenada para A e uma coordenada para B, e o parâmetro afim, que parametriza as posições entre os dois eventos, né? Parametriza eventos entre os dois eventos. Então, nós temos que o vetor AB é exatamente a derivada desta função que parametriza a posição. Então, isso é uma coisa bem de geometria diferencial. Você cria uma linha e você parametriza a linha a partir
dela mesma, a partir de como que você anda nela. Ou seja, é como se você estivesse particionando uma via, e aí você tem aqui é o 0, aqui é 1 quilômetro, aqui é 2 quilômetros. Você vai estabelecendo uma quantidade para poder medir um parâmetro de distância na linha, né? Então, e o interessante disso, inclusive para espaços curvos, quando nós formos tratar de espaços curvos, é que esse vetor que a gente está definindo é um vetor tangente, como essas curvas estão mostrando aí. O vetor ele é tangente. Agora, o vetor tangente, como o espaço é plano, ele é um só em qualquer ponto do espaço. Quando a gente for lidar com o espaço curvo, o vetor tangente vai variar. E aí aqui tem uma modificação. Outra coisa, como eu tinha dito que era espaço e tempo, a parametrização dos vetores aqui inclui uma coordenada temporal. Eu mostro aqui, nesse ponto, a coordenada temporal da velocidade, que é essa aí, que também é conhecida por hipótese do relógio, ou função lapso temporal na hidrodinâmica relativística. Ela acaba coincidindo com o fator de Lorentz, né? E é essa a hipótese do relógio e é daqui que saem as deformações, paradoxo dos gêmeos e tudo que é algo dilatação do tempo, que é algo que a gente também vai tratar com essa referência aqui na Revista Brasileira de Ensino de Física em um spin-off dessa apresentação. Pois bem, e dessa referência eu tiro os dois princípios da relatividade que vão ser discutidos aqui em outras oportunidades detalhadamente, porque existe uma discussão na literatura sobre eles, que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais iniciais, princípio da relatividade, que eu tinha comentado que é ele que induz a covariância da função de onda e tal, nos termos que eu comentei alguns minutos atrás. E nós e a outra que é a luz se propaga de modo retilíneo no vácuo, com velocidades constantes em todos os referenciais iniciais. Esses são os dois postulados e eles serão discutidos. Eles são hoje, como atesta esse trabalho aqui, que é um trabalho que tem 11 citações na JREP, uma revista importantíssima, que vai ser no futuro também debatido por nós. E esse outro trabalho aqui que modifica a hipótese do relógio, que mostra uma versão alternativa para a hipótese do relógio, que é um debate que existe desde a época em que a relatividade geral foi formulada. Pois bem, então, um vetor tangente à curva, ele tem a componente temporal e as componentes espaciais também ficam com uma deformação. Também ficam com uma deformação. Esse é o módulo do trivetor, né? Do vetor no espaço, que nós passamos a chamar a partir de agora de trivetor. E esse é o quadrivetor, o vetor no espaço-tempo. E aí é 0, é 1, é 2 e é 3 são a base, né? Então, são a base quadridimensional. Às vezes a gente escreve isso em torno de algumas álgebras. Então, a gente começa agora a definir objetos geométricos. Esse objeto aqui é o elemento de linha. Vocês veem a semelhança dele com a frente de onda. Então, ele é uma generalização da frente de onda. É engraçado que o Gravitation ele faz um negócio engraçado, que ele postula que o x4, que é a componente temporal, e aí está
aqui o formato que eu falei, que a gente define como uma variável complexa. Mas, mesmo aqui, na notação anterior, ele usa a componente temporal como zero. Então, isso parece que foi uma contradição lá dos... Né? Você vê, não é só eu que cometo esse tipo de coisa, né? Bem, a partir daí, ele começa com uma discussão que para definir o objeto tensor métrico que está relacionado ao elemento de linha, que é a forma de medir distâncias no espaço-tempo, que é nessa forma da propagação de uma onda, né? Então, seriam coisas que estariam todas dentro do espaço delimitado, do espaço-tempo delimitado pela propagação da onda luminosa. Então, nós temos uma geometria totalmente diferente, porque agora a onda luminosa ela delimita um espaço-tempo, a onda de luz, né? Então, ela delimita uma região. Então, a métrica, que é essa região que vai chamar mais à frente região causal. Nós vamos explicar isso e vamos, inclusive, estruturas causais, certamente, é um ponto de investigação desse grupo de pesquisa a qual eu faço parte. Então, nós temos aqui esse objeto, que é o tensor métrico, ele é um produto escalar de dois vetores, u e v, né? Ou seja, quando é o produto escalar do vetor com ele mesmo, é o vetor ao quadrado. Isso já acontecia na geometria usual, né? Ele é comutativo, né? G de u e v é igual a G de v e u. Você pode ler. E ele é linear. Ele tem uma estrutura linear nas duas componentes, U e V. E é isso que nós estamos vendo agora. G de AU mais BV e é igual a você multiplicar o parâmetro U e o parâmetro V é o mesmo que você multiplicar a função inteira. Né? Isso implica em linearidade. Isso é a ideia de esse parâmetro, ele é uma estrutura linear. Ele tem, né, o produto linear é uma estrutura linear. Vamos então, o produto linear, o produto escalar. Então, pois bem, dito isso, e isso aqui me garante o seguinte, me garante que eu posso definir uma métrica em particular, que seria uma métrica para a estrutura de base do espaço-tempo. Então, essa métrica, em particular, é a métrica para a estrutura de base do espaço-tempo. Então, bem, aqui está dado como que eu calculo o produto escalar e associando o produto escalar para um vetor qualquer x ao elemento de linha e mostrando quem é a matriz que define esse produto escalar num referencial lorentziano, né? Então, é assim que são medidas as distâncias e é assim são medidas as distâncias no espaço-tempo lorentziano, no espaço-tempo que nós chamamos de Minkowski. E nós temos aí exatamente essa conta do produto escalar totalmente aberta com o conceito das bases vetoriais, que eu já tinha definido lá atrás, mas não tinha demonstrado. Eu ainda não demonstrei. Eu estou deixando demonstrar isso na mesa digitalizadora. Ou no curso, ou na parte, quando a gente fizer de estruturas algébricas. Então está aí o meu vetor, e a partir de agora eu começo a definir o que são as tais formas diferenciais. Eu imagino um plano onde todos os eventos que ocorrem nesse plano estão ao mesmo tempo, são eventos que ocorrem simultâneos, que ocorrem ao mesmo tempo. E eu tenho um vetor que atravessa esses eventos. E é isso que a figura está mostrando. Então,
eu tenho esse vetor, né? E logo o vetor ele é exatamente a posição do plano P menos a posição do plano P0. Então você tem o número de pedaços, né, do plano, e eu posso performar um produto escalar em que é entre uma forma de cada pedaço, de cada plano, e o vetor que liga os planos, né? Performando, eu essa estrutura, ela se torna função dos planos, de cada, né? É, função do plano P e do plano P0, um delta desses planos. E eu chamo isso aí seriam as badaladas do relógio, porque cada um desses planos representa um determinado tempo T. Então, o que eu estou definindo aqui são exatamente os tic-tacs do relógio, o ritmo que o relógio está batendo. Né? Já que eu estou usando um espaço-tempo, eu tenho que definir quem que são, e defino quem são as minhas unidades de comprimento espacial, eu tenho que definir quem são as minhas unidades de comprimento temporal. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. E as unformas me servem para isso. Elas, você pode fazer de outra forma, mas as unformas são um formalismo muito bom para isso. Então, eu tenho aqui alguns planos, que são superfícies, né? E o vetor V ali definido, só que está definido ao contrário, está definido para trás, aí ele parece com um menos um, né? Então eu tenho que a minha unforma é uma diferencial perpendicular a esse plano. É um como e vocês vão ver, ou seja, ele também obedece também é uma estrutura linear, né? Como nós vemos, ou seja, no fundo, nós estamos lidando aqui com uma estrutura, uma generalização de uma estrutura de álgebra linear. Só que você não tem um parâmetro só linear, você tem os dois. Então, é um bilinear. Opa, o que aconteceu? Tá, então, eu tenho um bilinear. Dessa forma, nós estamos fazendo aqui a aproximação linear, e aí eu retomo que nós temos a função φ, a função dos planos. Ela é escrita em função do plano inicial, ou seja, sempre tem uma condição inicial dada, mas o produto entre os produto vetor, o vetor perpendicular a cada plano e o vetor que atravessa os planos, que não é necessariamente perpendicular aos planos, né? Mas termos de ordens superiores que nós desconsideramos. Então, eu tenho aqui isso construído numa base tridimensional usual, né, inclusive, e nós temos aqui o caso de propagações perpendiculares, de propagações com um ângulo qualquer, e de propagações com ângulo zero, que são propagações no plano, são propagações a tempo constante. Essas propagações são tidas não causais. Nós vamos ver isso mais à frente. Como sempre estou dando spoiler. Então, esse objeto que eu estou definindo aí é um produto escalar, por isso a importância da métrica. Dito isso, eu vou passar a definir agora. Vocês viram que ela tinha uma cara ali de gradiente, né? É derivada de um produto, de um objeto escalar. Né? Então, ou seja, tem uma cara de gradiente. Então, agora eu preciso definir gradientes. Eu preciso definir, porque se eu estou lidando com linhas, com vetores, a definição de gradientes vai me dar justamente quem são esses vetores, porque o gradiente ele dá uma maximização ou uma minimização, né? Em uma superfície, uma região do espaço também pode ser.
Então, eu vou ter que definir o que são gradientes e derivadas direcionais. Portanto, eu considero uma função f. Essa função f, ela fica definida dessa forma. Ela é uma função linear e ela é definida pelo valor inicial dela, mais o produto do vetor perpendicular a ela é multiplicado. Desculpa, eu estou gravando cedo para evitar barulho. Mais um vídeo que eu gravo cedo. Mas produto escalar com o vetor que dá a distância entre os planos, né? Que ele aparece aí, né? Multiplicado pelo parâmetro lambda, que é o parâmetro afim. E então, dessa forma, como lambda é igual a zero, nós temos o gradiente da função no ponto zero em relação ao parâmetro lambda. Então, eu estou definindo como é que a minha função está variando com relação à parametrização das curvas nesse espaço. Uma discussão abstrata, né? Então, então, nesse sentido, eu posso definir o que é o operador derivada. Né? Olha ele aí. Né? Muito bem. Então, nesse sentido, é uma derivada direcional, porque é derivada na direção do vetor que está se propagando. É uma projeção. Que o produto escalar tem essa característica de projeção. Quem estudou álgebra linear lembra disso. Né? Ou seja, quem não estudou vai ter que estudar para entender isso aqui. E esse vetor ele é pequeno. Ele é, ou seja, ou esses planos são muito próximos, ou você não tem muitos planos. E o gradiente é uma quantidade que computa a variação da função ao longo das badaladas, e cada plano desse, como eu disse, equivale a uma badalada do tempo. Ou seja, eles são isócronos. Né? Bem, dito isso, eu encerro o capítulo 2. Ah, não, eu ainda tenho... Sim. Eu estava achando que eu estava encerrando. Eu vou generalizar mais, eu vou aprofundar mais essa discussão aqui. A representação de objetos métricos em um dado sistema de coordenadas. Porque agora eu vou coordenatizar o sistema. Então, eu vou coordenatizar, escolher coordenadas para os planos, né? Coordenadas em 4 dimensões, como vocês estão vendo, na verdade, em 3 dimensões espaciais, mais uma temporal, famosa 3 mais 1. E vou definir funções para essas coordenadas. Assim, eu tenho os planos temporais, né, que definem uma quantidade eventos simultâneos, e as minhas direções espaciais. Então, percebam que coisa interessante, né? A frente de onda esférica, localmente, ela é um plano. Então, vocês percebam que, na verdade, eu estou definindo como é que é a propagação da minha frente de onda esférica e o que vem com ela depois dela. Já que a frente de onda é a coisa mais... A frente de onda do fóton, né? Da luz é a coisa mais rápida que pode ter. Então, eu consigo aqui definir uma estrutura de coordenadas que considera isso. Então, escolhendo esse sistema de coordenadas, eu quero que o meu objeto W, que vocês vão ver que é uma forma, que ele seja exatamente, um produto escalar dele seja exatamente um delta de Kronecker, com a base. Ou seja, essa base coordenada é também a base para as unformas. Então, aí as bases, né? E aí, nesse sentido,
eu chamo as onformas, as bases W, que são as onformas, de bases duais, ou seja, são bases que estão vinculadas. Assim, eu posso escrever o trivetor em termos dessa base, e posso escrever um outro objeto vetorial em termos da base W, que o produto escalar desse objeto vetorial me dá uma direção, né? Ou seja, eu estou definindo exatamente agora as tais onformas e a base das tais onformas, que são esses ômegas. Então, aí está a constituição de um vetor e a associação deles com as onformas. A partir de toda essa construção desse operador diferencial que fica em termos das coordenadas desse jeito. V aí, a V alfa ali à frente, né? Então, você vê um produto escalar para uma UPRA, uma N UPRA dessas coordenadas. Eu tenho que o meu gradiente ele fica com essa cara. E então, assim, eu posso escrever dessa forma o gradiente desse jeito, né? É exatamente isso, assim. Então, aqui eu tenho uma concepção daquilo que seria a onforma da função afim, que é a função que eu tinha definido anteriormente para o parâmetro afim. E com isso, eu posso começar a construir as minhas transformações de Lorentz em termos matriciais. Né? Essas matrizes, elas têm que obedecer esse requisito de unitariedade, ou seja, elas têm inversa, né? E elas se contraem com as bases dessa forma. Ou seja, isso aqui é uma soma de índices. Então, o índice alfa' aqui, ele desaparece, fica só o E beta, e aqui o índice beta, que desaparece, fica só o alfa'. E isso representa o caráter dual da base, com linha e sem linha, onde uma corre com alfa' e a outra corre com beta. Sendo que então nós temos aqui uma relação entre duas bases, que uma base para os quadrovetores e uma base para as onformas, e essas bases estão amarradas, né? Bem, daí, com isso eu posso dizer como que onformas e vetores se transformam com relação a qualquer com relação às transformações de Lorentz, né? E aí eu vou mais longe e estabeleço uma subestrutura das transformações de Lorentz, que são as rotações, né? Que as transformações de Lorentz, elas têm uma carinha de rotação, e os boosts, que são subgrupos, as rotações e os boosts são subgrupos das transformações de Lorentz, e assim, finalmente, eu escrevo quem são essas transformações. A combinação dessas rotações com esses boosts constitui esse cone, que é o cone causal, onde no limite do cone está a propagação da luz e dentro do cone está tudo que se move a uma velocidade menor que a velocidade da luz. Fora estão as coisas que se propagam com velocidade mais rápida que a velocidade da luz, logo são táquions. Táquions não são considerados objetos observáveis. Então, eu tenho para essas transformações para a energia, para a carga, para a corrente, para o momento. Vocês veem que
que tem uma unificação em corrente e carga, né, que ela promove uma unificação entre corrente e carga e entre momento e energia. Então, estão aqui as propriedades das transformações de Lorentz, né, que como serão melhor discutidas em futuro, em uma futura série sobre espinores e tal, essa parte mais algébrica. E agora sim é que eu termino a minha apresentação sobre o segundo capítulo, que é um tanto quanto abstrato, do livro Gravitation. Nesse sentido, espero que tudo tenha ficado claro para vocês. Essa parte das transformações Poincaré e essa parte vai ser melhor aberta em um spin-off, né? Mas nós já temos as bases aqui para construir formas e construir as equações de Maxwell em termos de formas. Então, dito isso, sejam muito bem-vindos mais uma vez aos gélidos domínios de Aether Tenebris. Eu estou com 46 minutos, pelo menos consegui impedir que o vídeo chegasse a 1 hora e assim eu vou encerrando.